Bom, pessoal, boa noite. Então, como a gente sempre fala, que é muito bom sempre voltar aqui, né? A gente já se sente em casa aqui há muito tempo já. E essa energia positiva, tão boa que é essa energia dessa casa, a gente sempre está à disposição para voltar e sempre muito feliz com cada oportunidade, com cada convite, né? Eu escolhi um tema para falar sobre algumas transformações que aconteceram, que são narradas no Evangelho. Na verdade, são muitas e muitas e muitas pessoas que se transformaram, né, durante toda, desde o seu surgimento, há mais de 2.000 anos, mas eu trouxe alguns casos que são narrados e que eu vejo particularmente como um dos maiores, uma das maiores transformações do que o Evangelho conseguiu fazer, né, conseguiu transformar. Em Mateus 7, do versículo 1 ao 5, tem essa famosa frase que muita gente já deve ter ouvido: não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque com a mesma medida que medides, sereis medidos também. Então ele fala a respeito do julgamento que, infelizmente, no nível evolutivo que nós nos encontramos, a grande maioria das pessoas ainda continua a julgar, né? E a gente pega como alguns exemplos que, para você julgar alguém, a gente teria que, no mínimo, ter uma evolução moral superior para poder ter poder ter o merecimento, ou direito, entre aspas, de julgar. Mas se nós tivéssemos já essa evolução espiritual, nós não julgaríamos também, porque nós teríamos aí o conhecimento de que não devemos julgar ninguém. Então, por que eu trouxe essas transformações? A gente vê que pessoas que eram, no nosso ponto de vista, consideradas pessoas muito más, se transformaram em grandes pessoas, em grandes seres humanos, depois que conheceram o Evangelho. Então, para a gente entender que a gente não deve criticar ou julgar alguém ou dizer que aquela pessoa não tem mais jeito, não tem mais conserto, porque todos nós podemos mudar. Talvez não nessa existência, mas em outras existências a gente vai acabar mudando sim. Então, os 3 casos que eu trouxe são casos conhecidos, né, da passagem da mulher adulta, de Francisco de Assis e de Paulo de Tarso. Então, a mulher adúltera é um caso que é narrado, se não me engano, em João, se eu não me engano, é João, que tem essa passagem. Mas, enfim, os fariseus e os escribas levam essa mulher adúltera até Jesus e dizem a ele: Jesus, essa mulher foi pega em adultério, segundo as leis de Moisés, a pena é o apedrejamento até a morte em praça pública. O que você diz? Mas eles com a intenção, claro, de fazer com que tivessem algo para acusar Jesus, né? E ele não responde, ele se abaixa e começa a desenhar no chão, ou começa a escrever no chão. E não tem relatos nas escrituras dizendo o que ele escreveria no chão, o que ele estaria escrevendo no chão. Ele simplesmente abaixa e começa a escrever. E como ele não responde, eles insistem, né? E perguntam de novo: Jesus, o que nós devemos fazer? Porque se Jesus manda apedrejar, ele estaria indo contra os seus ensinamentos. E se ele manda não apedrejar, ele estaria indo contra os ensinamentos de Moisés, ou seja, contra a lei, né? Contra a lei mosaica. E aí, como eles insistem com ele, ele fala aquela frase que também todo mundo já ouviu falar, né? Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, ele não diz nem para atirar e nem para não atirar. Mas ele coloca a responsabilidade na mão de cada um que estava lá. E segundo a narrativa, eles vão indo embora, dos mais velhos, depois dos mais novos, e todos eles vão embora. Porque começam a analisar a sua própria consciência e ver que nenhum deles ali está sem pecado e começam a ir embora. E aí ele pergunta para a mulher, né, cadê as pessoas que te julgavam? E ela diz: eles se foram, Senhor, que te condenavam, né? E ele diz: pois eu também não te condeno, vá, e de futuro não tornes a pecar. E é interessante que ele diz para ela aí que ele não vai condená-la, e ele diz para ela aí, mas de futuro não tornes a pecar. Então ele não condena, mas ele também chama a atenção dela, né, dizendo: olha, não faça mais. O Evangelho tem uma linguagem assim bem formal, né, bem formalizada, umas palavras bem bonitas, mas se a gente for imaginar ele falando: olha, eu também não te condeno, mas vai, não faça mais, né? Por favor, não faça mais. E Divaldo Franco, através do espírito de Amélia Rodrigues, vai trazer uma informação de que naquela mesma noite essa mulher procurou Jesus novamente para conversar. E aí ela abriu o jogo com ele, conversou muito aberto com ele, e ela explicou por que ela acabou fazendo aquilo. Né, que o marido havia abandonado, teria se entregado aos vícios e às festas,
E ela acabou errando, que não livrava ela do erro que ela tinha cometido. Mas ela foi conversar com Jesus e falou isso para ele. E ele teria dito para ela que ela deveria recomeçar em outro local, porque naquela cidade que ela se encontrava seria difícil pelo fato do que já havia acontecido. E o Espírito Amélia Rodrigues vai dizer que ela foi realmente para outra cidade, e essa outra cidade ela começou um grande trabalho social de divulgação do cristianismo e também de atender crianças, pessoas carentes, pessoas doentes. E, inclusive, cerca de 10 anos depois, ela atende um homem muito magro, muito doente, e ela começa a falar de Jesus para ele, e ele fala que não quer ouvir falar de Jesus, porque um tempo atrás, Jesus perdoou a esposa dele, que havia cometido adultério para ele, e não perdoou ele. E aí ela reconhece que ela estava atendendo o ex-marido dela. Então, ela é uma das grandes transformações do Evangelho, porque ela passa a ser uma grande divulgadora do cristianismo. Ela troca toda a vida dela cheia de erros e equívocos e passa a ser uma pessoa do bem, que faz um trabalho social fantástico. E essa história não é relatada nos Evangelhos, né? Então, ela seria o primeiro caso de uma grande transformação que é narrado no Evangelho. O segundo caso, Francisco de Assis. Eu não sei se todos conhecem a história de Francisco de Assis, de São Francisco de Assis, né? Mas para quem quiser conhecer mais a fundo a história dele, tem um filme que chama Clara e Francisco, da editora Paulinas Multimídia. São 3 horas e 20 de filme, mas tem todos os detalhes da história de Francisco. E para falar de Francisco, eu trouxe uma mensagem, uma poesia, que vocês encontram no livro Parnaso de Além Túmulo, discografia do Chico, pelo espírito Júlio Diniz, que é um pequeno resumo da história de Francisco de Assis. Francisco de Assis, um dia, assim que deixara a orgia do castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza num canto doce e singelo. Abandonara a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. E nas horas de repouso, Francisco, em estranho gozo, a voz de Jesus ouvia. Filho meu, faze-te esposo da pobreza desvalida, emprega toda a tua vida na doce faina do bem. Francisco ouve ninguém, vai aos céus sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições, vai, conforta os desgraçados, sedentos e esfoliados, flagelados pela dor. Quem alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria via os lírios e os jasmins, que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins. Via as aves que não trabalham, e no entanto se agasalham nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, bênção do céu, doce e pura. Via a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa no seio dos vegetais e a ânsia cariciosa das almas dos animais. E, sobretudo, ainda via a sacrossanta harmonia do coração sofredor, que, não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor no terno amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso o coração em sublimes alegrias, entregou-se às harmonias vibrantes da natureza, tornou-se o amparo da dor e, guiado pelo amor, fez-se o esposo da pobreza. A mensagem do Espírito Júlio de Mitos, biografia do Chico, do livro Parnaso de Além Túmulo. Quem era Francisco antes de ser o Francisco de Assis, né? Ele era filho de um comerciante muito rico, que tinha muito dinheiro. O pai dele era um comerciante de tecidos. Então, eles eram de uma família muito rica, só que ele não tinha uma coisa que ele desejava muito, que era um título de nobreza. E ele, o orgulho, né? Ele queria muito ter esse título de nobreza. E para ter esse título de nobre, ele ou nascia já numa família nobre, ou ele precisava vencer alguma batalha para ele ser considerado nobre. Então ele vivia em batalhas contra outras cidades, outras regiões, outros países ali, enfim, da região. E ele, como ele era uma pessoa muito rica, ele tinha uma vestimenta muito boa, né, muito bonita.
E nessas batalhas, ele venceu muitas batalhas e perdeu outras. E então, nessas batalhas, dá para entender, né? Ele matava muitas pessoas. Então, ele era uma pessoa que ele cometia assassinato, cometeu muitos crimes, muitos erros aos olhos de Deus. E em uma dessas batalhas que ele perdeu, por ele ter dinheiro, ou eles matavam os inimigos, e aqueles que eles tinham dinheiro, eles prendiam e pediam resgate, né? Pediam algum dinheiro, uma recompensa para devolver ele. E o que aconteceu foi o que aconteceu com ele. Ele foi preso, pediram uma recompensa, o pai dele pagou para ele, e ele voltou para casa. E ele voltando para casa, diz Divaldo Franco, pelo espírito Humberto de Campos, que ele teria ficado cerca de 1 ano em depressão. E durante esse processo de depressão é que ele começa a transformação dele, né? E ele começa a trabalhar muito a questão do desapego. E ele fica totalmente desapegado das coisas. Tem uma cena no filme que o pai dele foi viajar, né, a negócios, e quando ele retorna, a loja está completamente vazia. As prateleiras de tecido, ele vai no depósito, não tem nada no tecido no depósito. E Francisco está sentado numa prateleira lá com uma maçã. E ele pede para ele o que aconteceu aqui, ele vende tudo. E o pai dele fica feliz, nossa, vendeu tudo, cadê o dinheiro desse? Doei tudo. E aí o pai dele fica muito bravo com ele, expulsa ele de casa e tal. Tem toda uma história, mas eu recomendo que vocês assistam o filme, que é muito legal. E aí ali ele assume totalmente o desapego, porque ele abre mão da herança do pai, ele abre mão de tudo que foi o pai dele que deu, inclusive das roupas. Né? Em praça pública, ele tira toda a roupa, fica completamente nu, abrindo mão absolutamente de tudo. E ali ele começa o seu trabalho na caridade, atendendo aos mais necessitados, né, visitando, andando junto com os que hoje a gente chama de rancenias, né, atendendo todos aqueles que como que era o nome da doença mesmo? Lepra, os leprosos. Que os leprosos, na época, quando eles passavam, todo mundo se afastava deles, né? Eles eram considerados nada. Então, e ele vivia no meio deles e ele não contraía a doença. Então ele passa a se dedicar a trabalhar por eles e ele vive o evangelho ao pé da letra, porque ele vive o pão nosso que cada dia nos dá e hoje. Ele nunca pedia nada para o dia seguinte, ele só pedia para o hoje. E é uma coisa que a gente às vezes fica muito apegado ao ontem e ao amanhã, né? Que o ontem já passou, ninguém tem como fazer mais nada. O que você fez ontem não tem como voltar e fazer de novo. E o amanhã você também não tem como garantir que você vai fazer amanhã, porque amanhã não chegou. E ele vivia exatamente o hoje. Então ele saía pedindo alimento para os leprosos, e tem uma passagem que diz que ele chega, bate numa casa, estende a mão pedindo se o senhor tinha alguma coisa de alimento para doar, e o homem cospe na mão dele. E aí ele olha bem para ele e diz assim, muito obrigado, porque é exatamente isso que eu preciso, é isso que eu mereço. Mas o senhor não tem nada para dar para aqueles pequeninos que não têm o que comer. E aí o homem se compadece e acaba doando alimento para ele levar para os leprosos, para as crianças que ele cuida. E ele se torna depois o São Francisco de Assis, né, que hoje a gente conhece. E ele, inclusive, ele ouve a voz do próprio Cristo, pedindo para que ele reconstrua a sua igreja que está em ruínas. E ele entende que é para reconstruir a igrejinha, aquela que está lá, caída, né? E eles se reúnem lá e levantam a igreja, que aliás está em pé até hoje, né? Foi feita uma outra catedral bem maior em volta dela, e ela até hoje, aquela que Francisco reergueu, ela ainda está até hoje lá. Então ele não entendeu que era para reconstruir a igreja no sentido do cristianismo, né? Trabalhar na divulgação do cristianismo. Ele levou ao pé da letra, ele reformou aquela igrejinha que tinha lá naquela época. Então Francisco é uma das grandes transformações também do Evangelho, que ele de uma pessoa que tirava a vida de um semelhante passa a ser o Francisco de Assis, que muitos de nós conhecemos, ou todos nós conhecemos, né? Então, é mais um motivo para a gente acreditar na mudança das pessoas, acreditar que todo mundo é capaz de mudar, né? E Paulo de Tarso? Paulo de Tarso, ele era Saulo, né? Para quem já viu, ou de repente já leu o livro Paulo e Estevão, ou já assistiu algum filme, alguma coisa sobre a história de Paulo, Saulo era o inimigo número 1 de Jesus, né? A história dele começa a ser contada cerca de 40 dias depois da crucificação de Jesus, e ele era um perseguidor dos cristãos, porque na época não é que eles não acreditavam em Deus, eles acreditavam em Deus, mas eles achavam que Jesus não era o Messias que eles estavam esperando. E aí foi proibido de falar sobre Jesus, né? Foi totalmente proibido. Então, onde tivesse um grupinho de pessoas falando sobre Jesus,
Saulo era um dos principais que chegava e mandava prender, né? Ah, estão conversando sobre Jesus, vocês vão presos. E se insistisse em continuar falando, era condenado à morte, como aconteceu com o próprio Estevão, né, que foi morto em praça pública, porque ele não deixava de falar, de divulgar sobre Jesus. Então, quem insistia era preso e depois, se insistisse, ainda era morto em praça pública. E Saulo era um principal perseguidor, né? Ele andava, aonde ele encontrava um grupinho, ele mandava prender. E quando ele fica sabendo que em Damasco está acontecendo um movimento do cristianismo muito grande, que está crescendo muito lá, muito rápido, e é liderado por Ananias. Então ele pede autorização para o governador da época para ir com o exército até Damasco para assassinar Ananias e matar todos os cristãos que lá se encontravam. E aí, a caminho de Damasco, é que acontece aquele encontro dele com o próprio Cristo. Né? Ele está indo a cavalo e aquela luz, uma luz muito forte, o cega. E ele cai, ele chega a cair do cavalo e ele pede quem é, né? Ele ouve a voz, né? Ouve Jesus falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pergunta: quem é você? Eu sou Jesus. E aí Jesus, na sequência, Jesus fala para ele seguir até Damasco e se abrigar em algum local que alguém ia cuidar dele. E ele segue para Damasco, ele fica na casa, se não me engano, de Abigail, que cuida dele, e durante 3 dias ele fica lá, cego, porque essa luz é tão forte que ela cria como se fossem umas escamas nos olhos dele, e ele fica completamente cego. Nesse movimento do cristianismo lá, que era liderado por Ananias, Barnabé teria ficado sabendo dessa operação de Saulo com o exército para ir até lá, e ele se antecipou, ele vai até Damasco antes para avisar para Ananias se esconder, né? Então, Saulo está vindo com o exército para te prender, para te matar. E no 3º dia, Ananias chega para Barnabé e fala: olha, eu sonhei, eu tive um encontro com Cristo. E Barnabé diz: nossa, que legal. E o que ele disse? Ele disse para mim procurar por Saulo. E aí o Barnabé fica louco, né? Ele disse: não, como é que você vai procurar Saulo? Saulo veio de lá aqui para te matar, você agora vai dizer que Cristo falou para você procurar por ele. E ele diz: não, ele pediu para mim procurar ele. Ele disse: não, você não pode. Ele disse: não, eu não vou desobedecer a Cristo. E Ananias procura por Saulo. Ele diz: mas você vai achar ele aonde? E Ananias fala: ele está na rua tal, na esquina tal. Ele diz: mas Jesus falou até o local, Jesus falou até o local. E ele vai, e Barnabé vai junto, meio contrariado. Quando chega na frente da casa, Barnabé não quer entrar, né? Entra só. Ananias bate na porta, e quando vem atender, ele fala: olha, eu procuro por Saulo. E ela pede: você o conhece? Ele diz: olha, meu nome é... E quando ele vai falar o nome dele, Saulo fica sentado na cama e diz: Ananias. Ele diz: sim, sou Ananias. E aí Saulo fala: eu encontrei com Jesus, Jesus apareceu para mim, e ele me disse que quem ia me curar era Ananias. E aí Ananias coloca as 2 mãos sobre os olhos de Saulo e cura ele no mesmo instante. E aí ele pede para que ele seja batizado. Ele abraça Ananias, e é uma cena que é muito emocionante, essa cena, porque quando você assiste todo o filme, tudo que ele fazia contra os cristãos, a gana, a raiva que ele estava de Ananias quando ele se desloca para Damasco, e quando acontece a cura da cegueira dele, e ele olha para Ananias, que ele consegue enxergar Ananias, e ele abraça a pessoa que ele estava indo lá para matar. É uma cena muito forte, uma cena muito bacana, porque mostra realmente a transformação. Ele abraça Ananias e pede: eu quero ser um de vocês. E aí Ananias chama Barnabé, que está lá fora, e diz: Saulo quer ser batizado. E aí Saulo chega para Barnabé e também o abraça. Barnabé vai lá, tem uma caixa d'água, ele pega a água, batiza, e Saulo diz: a partir de agora eu sou um de vocês. E aí, só que o movimento cristão, do cristianismo em Damasco, ele estava muito forte. E quando Ananias e Barnabé levam Saulo até onde eles se reuniam para conversar sobre Jesus, Ananias chega e diz: olha, nós temos uma pessoa para apresentar para vocês, e eu gostaria que vocês recebessem bem. E aí ele diz: ele é Saulo de Tarso. E todo mundo começa: vocês são loucos? Como você está fazendo? Ele matou muitos de nós, ele assassinou muitos cristãos, prendeu muitos cristãos. E Saulo levanta a mão e diz: não, é verdade, o que vocês estão falando é verdade. Eu realmente fiz tudo isso, mas isso foi antes de eu encontrar Jesus. E quando eu encontrei Jesus, ele me fez ver que o mundo era diferente. E agora eu sou um de vocês. Então ele se transforma e ele passa a se chamar Paulo, né? Ele deixa de ser chamado Saulo, passa a se chamar Paulo.
Porque Saulo significava o grande, o maioral, o poderoso, né? E Paulo seria o contrário, Paulo seria o diminutivo, né? O contrário daquilo. E aí ele passa a se chamar Paulo e começa a divulgar o cristianismo. E, segundo historiadores, nós aqui no Ocidente só conhecemos a história de Jesus pelas pregações de Paulo. Então, para a gente ter uma noção da transformação de Paulo, que, na minha opinião, é a maior transformação que o Evangelho cita, é de Paulo, né, quando ele deixa de ser Saulo, perseguidor dos cristãos, para se tornar imediatamente o Paulo, o maior divulgador do cristianismo que nós já tivemos notícia. Né? Então, hoje nós só conhecemos Jesus devido às pregações de Paulo. Então, quando a gente vê essas transformações, faz com que a gente repense na questão dos julgamentos, né? Porque todos nós temos condições de nos melhorar, todos nós temos condições de mudar, e nós precisamos acreditar na mudança de cada um, evitar esses julgamentos, essas críticas, porque, infelizmente, se a gente for ver todo mundo que está conversando, vocês analisarem a conversa, normalmente está se falando de alguém. E normalmente está se falando algo negativo da pessoa e normalmente sem ter muita informação. Eu ouvi dizer que, e aí você já passa para frente, alguém falou, ou disse que, né? Toda frase começa com diz que eu já nem presto mais atenção, porque diz que. E a gente acaba passando informação equivocada, gerando às vezes um desconforto, sem ter a pessoa junto para se defender, né? E aquela questão que eu coloquei no começo, não julgueis a quem que não seja julgado. Porque nós já tivemos centenas ou milhares de encarnações. Nós já fizemos e já fomos de todo tipo de pessoa. Então, hoje, como uma pessoa está fazendo o que, no nosso ponto de vista, é errado, talvez a gente já tenha feito muito pior. Porque se nós hoje reencarnamos com uma certa tendência para algum tipo de orientação religiosa, não foi sempre assim. A gente já teve muito equívoco, a gente já tropeçou muito. E claro que a gente tropeçou e aprendeu. E hoje a gente nasce com uma tendência, ou nessa existência a gente está com uma tendência para ser um pouco mais religioso. Mas o ser religioso não basta ser religioso, né? Seria praticar o que a religiosidade nos ensina, o que a espiritualidade nos ensina. Porque a gente falar, divulgar a doutrina através de palestras, de compartilhar vídeo, compartilhar história, é bacana, é legal. Só que a gente é muito mais visto pelos exemplos, né? Pelos atos, pelas atitudes. E nós, espíritas, de uma forma geral, nós somos muito avaliados o tempo todo. Vocês podem ver que você está no mercado, acontece alguma situação, a pessoa já olha para ver qual vai ser a sua reação, para ver como vai ser a reação. Porque a gente está o tempo todo sendo analisado, né, e sendo julgado. E aí o que a gente fala muito no nosso grupo de estudos lá, em Joaçaba, é que a gente tem que ter a consciência tranquila. A gente não vai conseguir convencer ninguém se você quer ser bom, se você não é bom, qual foi a tua intenção, e não valeria a pena. Depende de alguma situação acontece, você não vale a pena você chegar em um por um e dizer como que for, porque a pessoa não vai acreditar. Ela dificilmente vai acreditar. Então, quando a gente procura ter a consciência tranquila, consciência em paz, a gente está no caminho correto, a gente está procurando fazer o que Jesus nos ensinou, né? Então, colocar em prática os ensinamentos do Evangelho. Evangelho, a palavra Evangelho, ela significa boa notícia, boa nova. Então, Jesus veio trazer uma boa notícia, aí ele veio trazer o caminho das pedras, que muitos de nós acabamos não aproveitando, muitos de nós acabamos deixando passar, né? Não somos capazes, às vezes, de estudar o Evangelho, porque o Evangelho é o nosso manual de instruções, né? Quando a gente compra um aparelho, algum equipamento, ele vem com um manual de instruções, né? O nosso manual de instruções é o Evangelho. Então, se a gente seguir tudo que diz no nosso manual, nós vamos tirar 100% de proveito dessa existência, dessa encarnação que nós estamos tendo o prazer de passar aqui na Terra, quando tem tantos espíritos implorando por uma oportunidade de estar encarnado aqui, e nós estamos encarnados, e num momento muito importante, é num momento de uma transformação, que o planeta passa por uma transformação muito grande. Então, nós somos considerados os trabalhadores da última hora, né? Vamos fazer só trabalhar a última hora e receber o mesmo salário daqueles que começaram desde a primeira hora lá do dia, né? Então, o que eu queria trazer hoje seria isso. É claro que é mais ou menos para a gente poder buscar mais, né? Repito, recomendo que para o que assistam o filme Clara e Francisco,
da Paulinas Multimídia, que conta exatamente a história de Francisco, para a gente saber que existem transformações, nós podemos também, né, nos transformar. Cada um de nós, mas aquela coisa é cada um se transformar, né, não tentar transformar o outro, senão a gente vai acabar não transforma nem o outro, nem a gente, e acaba criando mais confusão, mais conflito ainda. Né? Vamos fazer a prece final, né? Prece encerramento. Agradecendo, em primeiro lugar, a espiritualidade amiga dessa casa, aos mentores espirituais de cada um de nós, por estar junto conosco, nos orientando, nos incluindo, nos inspirando, nos dando força para suportar os momentos de dificuldade, os momentos de desafio que, por certo, iremos encontrar. Agradecer em especial ao anjo da guarda, ao mentor espiritual de cada um de nós, e pedir para que essa energia que se faz presente nesse momento nos envolva e nos acompanhe até os nossos lares, envolvendo todos os nossos familiares, todas as pessoas que se aproximarem de nós, encarnados ou desencarnados. Que assim seja.